caso alguém... Gente, apareceu assim, algumas pessoas serão removidas da reunião. E coisa... Não sei o que aconteceu. Isso, tem a ver com opinião pessoal. Mais ou menos isso. Mas a gente vai falar do resumo. Que também as pessoas têm dificuldade de fazer um resumo sem emitir opinião. Entendeu? Também tem isso. A cachorrada do meu bairro vai ficar gritando, tá? Vocês que lutem. Então, esse aqui é um dos livros que eu trabalho. Se vocês tiverem interesse, se chama Resumo. É da coleção Leitura e Produção de Textos Técnicos Acadêmicos da editora Parábola, tá? Não tem na nossa biblioteca online, tem só na biblioteca física. E o outro que eu quero mostrar para vocês também, esse tem na biblioteca online, então a pessoa pode acessar, e tem física também, que é o Dicionário de Gêneros Textuais. Então, às vezes, vocês têm que ler um texto ou produzir um texto, e vocês não sabem como é que é aquele gênero textual, está confuso. Ele tem aqui todos os gêneros e ele tem a definição de cada um. Então, o que é um documentário, o que é um dossiê, o que é um edital, o que é um editorial, alfabeticamente organizado, né? O que é um mapa, o que é um nariz de cera, nem eu sei o que é. O que é uma narração, o que é uma nota, o que é um romance, tem tudo organizado aqui, tá? Esse aqui tem na biblioteca online e tem no físico. Falando em biblioteca online, na nossa próxima aula a gente vai ter, no início assim, da aula, não a aula inteira, né? Mas uma parte da aula a gente vai ter a participação da nossa bibliotecária, que também se chama Vanessa, olha só. Também é de Criciúma, igual eu. Também se chama Vanessa, mas é a Vanessa Bife. E ela vai participar alguns minutinhos da nossa aula, explicando melhor como acessar esses textos da biblioteca online, como fazer pesquisa, como aproveitar da melhor forma essa plataforma que o IFSU assinou, tá? Então, também é um material importante para vocês fazerem os próximos textos. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Eu preparei, então, hoje. A gente vai falar sobre o gênero resumo, eu vou mostrar o PPT, que já está ali no Moodle. E depois eu vou liberar, que está no Moodle, mas não está liberado para vocês, um trabalho em grupo para fazer ainda em aula. Então, a gente vai assistir um vídeo que eu separei. E depois o Moodle, ele já dividiu grupos. Só que eu nunca fiz trabalho em grupo assim com o Moodle. Então, a gente vai testar em aula para ver se dá certo. A ideia é que cada grupo, são 10 grupos, eu acho. Então, vai ter algumas pessoas que talvez não vão estar em aula, então quem tiver que se organize, né? E aí vocês vão entrar e vão escrever juntos um resumo a partir daquilo que eu estiver explicando, daquilo que eu expliquei, do vídeo que a gente vai assistir. Então, só depois que eu explicar é que eu vou liberar para vocês ali no Moodle o vídeo e os links, tá? Então, vamos lá. Esse material, então, que eu vou mostrar aqui, tem ali no Moodle. Pode baixar quem quiser, que tá meio antigo, tá? Porque esse material eu já tinha feito. Vanessa Pires sem o Sapucaia. Então, resumo. Como fazer? O que é o resumo primeiro, né? Então, ele é um gênero textual que deve apresentar a condensação fiel das informações contidas no texto original. Então, primeiro, é importante essa palavra condensação, né? O que é uma coisa condensada? É algo menor e concentrado. Então, pensem assim, leite condensado. Para fazer uma lata de leite condensado, vai muitos e muitos litros de leite. Vocês sabem como é que surgiu o leite condensado, né? Não tinha geladeira, as pessoas não tinham onde guardar o leite, então ele rapidamente se estragava, e aí se cozinhava, então, o leite com açúcar para conservar. Muitos e muitos litros de leite, a pessoa ia cozinhando, vai perdendo a água, vai ficando ali a parte mais, a gordura do leite e tal, aquelas coisas, e com açúcar ele fica condensado, e aí você pode armazenar. Então, as pessoas compravam a latinha de leite condensado, quem não fazia em casa, e aí colocava uma colher de leite condensado num copo, colocava água e ali dissolvia para fazer o leite dos filhos. Então, antes de ter leite em pó, quando era difícil ter uma geladeira, lugares que não tinha a energia elétrica, se fazia o leite condensado. Então, condensar. Eu vou
concentrar aquilo que é mais importante daquela obra, mas de um tamanho menor, tá? Então é importante falar que o resumo ele é uma condensação. E ele também é fiel. Ou seja, eu não posso colocar no resumo coisas que não estavam na obra original. Entre essas coisas, a minha própria opinião. Então, quando algumas pessoas falam, o resenha, então ela é crítica, né? Não só a resenha é crítica, como o resumo não pode ser crítico. O resumo tem que ser fiel à obra original. Então, eu não posso colocar elementos que não estavam naquela obra, tá? E quando eu digo também texto original, eu não estou só falando o texto escrito, né? Pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma peça de teatro. Existem muitos tipos de obra que podem ser resumidas, tá? O resumo, então, é uma síntese. Se alguém pedir para fazer uma síntese, é a mesma coisa que resumo. Resumir um texto, então, significa reduzi-lo a seu esqueleto essencial, pegar aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial na estrutura daquela obra e tentar fazer o menor tamanho possível daquilo. E isso mostra o quê? Que eu consegui entender. A pessoa só consegue resumir se ela consegue ler bem, compreender bem. Senão, ela vai só fazer um copia e cola. E aí a gente não tem certeza se ela realmente entendeu. Por isso que muitos professores pedem resumos, porque ali é para ter uma noção se o aluno compreendeu mesmo a obra. Quando eu for fazer um resumo, então, eu tenho que reduzi-lo, né, ao menor tamanho possível, mas mantendo esse esqueleto essencial, a sua estrutura essencial, mas eu tenho que levar em conta cada uma das partes essenciais do texto. Então, se eu for falar de um artigo de opinião, eu tenho que ter a introdução, eu tenho que ter os argumentos, eu tenho que ter a finalização, a retomada, tudo que tem de importante tem que aparecer no resumo também. Também tenho que mostrar a progressão em que as ideias e as partes do texto se sucedem, que ordem que elas se dão, e a correlação que o texto estabelece entre cada uma de suas partes, né? Qual é a parte contra, a parte a favor. Eu tenho que mostrar, não é bem uma miniatura, mas assim, a essência daquele texto tem que estar no meu resumo. Resumir, então, é apresentar com as próprias palavras os pontos relevantes de um texto. Então, isso a gente ouve desde, né, que a gente está lá no quinto, sexto ano. Escreva com suas próprias palavras. O que quer dizer? Fazer uma paráfrase. Eu vou usar palavras diferentes para exprimir a mesma ideia, para mostrar que eu entendi aquilo. Porque se eu só copiar e colar, não mostra que eu entendi. Pode ser que eu não tenha entendido. E aí o professor vai ter que usar os recursos para poder fazer com que o aluno entenda. Então, é importante que a gente, usando outras palavras que não as do texto, a gente consegue mostrar que a gente entendeu. Então, apresentar com as próprias palavras os pontos relevantes também. Saber detectar o que é mais importante no texto não é fácil. Então, muitas vezes a pessoa pega um texto de 5 páginas e eu peço, eu quero que resuma em 10 linhas. E a pessoa, como? Meu Deus, como é que ela sabe o que é mais importante? Porque não é simples, realmente. A reprodução das frases do texto, em geral, mostra que ele não foi compreendido. Então, só copiar é um mau sinal. A colagem de fragmentos de texto original não é um resumo. Eu posso, às vezes, mas em resenha, principalmente, né, pegar um trecho de um texto original e aí usar como exemplo de alguma coisa que eu estou explicando e aí comentar sobre ele. Mas só simplesmente jogar não mostra que eu entendi, isso não é um resumo. Então, eu sei que existem muitos programas, existem sites que as pessoas fazem propaganda de que é site que faz resumo, né? Usa esse site que faz resumo, usa esse aplicativo que faz resumo. Mas ele não consegue realmente resumir, ele consegue reduzir o texto. Mas o site, ele não consegue escolher o que é mais importante, por exemplo. Então, meio que ele vai sortear trechos diferentes do texto e juntar. Não fica um resumo de boa qualidade. Tudo que eu sei que existe, eu sempre olho e vejo como está funcionando. Tem muitos vídeos no TikTok ensinando, né, a fazer. Faço uma redação, site que faz redação, site que faz resumo. Mas não fica bom de verdade. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ninguém comentou nada, espero que sejam acordados.
Antes de resumir um texto, é preciso conhecer os mecanismos que nos permitem transmitir uma mesma informação com palavras diferentes das utilizadas no texto original, numa relação de sinonímia, né? O que é sinonímia? São sinônimos. Dizer, tentar se aproximar daquele mesmo sentido com outras palavras. E aí, para eu fazer essas paráfrases, existem mecanismos, existem formas de fazer isso, né? Não é só eu vou tirar da minha cabeça essa ideia, né? Existem técnicas, né, para a gente fazer essa paráfrase. Aqui eu vou trazer um exemplo de um texto e a gente vai mostrar como ele pode ser resumido, tá? É um trecho de uma notícia da revista Super Interessante, que diz assim: ficar sem net é o mesmo. Deixa eu ver se para vocês fica aparecendo aqui coisinha que ele abrir com fica aparecendo, né? Agora eu não sei como tirar isso. Assim. Ficar sem net é o mesmo que ser roubado. Ficar desconectado tem o mesmo efeito no cérebro do que estar 1 hora atrasado para uma reunião importantíssima, ou então prestar vestibular e, na pior das hipóteses, ser roubado. De acordo com o estudo, o nível de estresse dos homens sem internet é pior à noite, enquanto que as mulheres se sentiam mais estressadas se ficavam sem conexão durante o dia. Aqui um exemplo de uma paráfrase que a gente pode fazer do texto. Então, aqui a gente não está resumindo, tá? Aqui não está pensando em tornar esse texto o menor possível. A gente está na primeira fase, que é falar com outras palavras. Transmite a mesma ideia com outras palavras. Então, vocês vão ver que o tamanho diminuiu pouco. Não ter acesso à internet causa a mesma sensação de estar atrasado para uma reunião muito importante ou para uma prova de vestibular e pode até mesmo provocar o efeito de ser roubado. Para os homens, a falta de internet aumenta o estresse, sobretudo à noite, e para as mulheres durante o dia. Aqui um outro exemplo. A paráfrase pode aplicar-se também a textos narrativos, charges e tiras. Observe o exemplo abaixo. Aqui tem a tirinha. Papai, boas maneiras à mesa são importantes? É claro, afinal nunca se sabe quando você será convidado para jantar com o rei e a rainha da Inglaterra. Essa é a sua maneira de dizer que não são importantes? Talvez, mas não conte para sua mãe que eu disse isso. Aqui a gente pega, então, uma tira, um texto que ele tem um aporte visual e transforma ele numa paráfrase. Transformo ele num texto, num resumo, por exemplo, digamos assim, né? Quero fazer um resumo daquela obra, resumo da tira, trazer com outras palavras. A tira foi escrita por meio do discurso direto, o personagem fala sem intervenção de um narrador, mas essa mesma história poderia ser contada de uma outra maneira em discurso indireto, por exemplo. Assim teríamos a mesma história escrita e narrada de modo diferente, com o mesmo sentido. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um texto com um aporte visual, é um discurso direto, né? Eu não tenho assim, eu nem lembro o nome dos personagens, mas eu falo, fulaninho pergunta para o seu pai, 2 pontos, e travessão. Papai, boas maneiras da mesa são importantes? O pai responde, é claro, afinal nunca se sabe quando você será convidado para jantar com o rei e a rainha da Inglaterra. Então a gente pode parafrasear qualquer obra, só que ela vai ter que ser transformada. Eu vou ter que transformar um gênero que era uma tira em um gênero descritivo, um texto descritivo. Passos para a elaboração do resumo. Ler uma vez o texto ininterruptamente com a preocupação de responder genericamente a seguinte pergunta: do que trata o texto? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando ler esse texto é pensar, se eu fosse explicar para alguém do que se trata esse texto, como eu explicaria? Alguém que não tem o texto para ler, ou que não pode ler, né? Alguém, lê um texto, alguém vai me tomar, vai me perguntar, né? Como é que foi, sobre o que fala esse texto? Como é que eu responderia? De uma forma resumida. Então, primeira coisa, né? Às vezes um texto ele pode ser às vezes é um texto um pouco longo e trata de várias coisas. Eu tenho que ver qual é o assunto mais abrangente, qual é o assunto que abrange todos esses tópicos tratados no texto. Leitura, depois então de eu fazer essa leitura única, né, sem parar para tentar primeiro entender sobre o que se trata o texto, depois eu posso ir lendo e parando, interrompendo com lápis, com a caneta, com aquilo que eu tenho, para ir procurando o significado das palavras difíceis, ou que eu não conheço, ou que tem alguma frase mais complexa, né? Eu vou parar com mais tempo e atenção para tentar
entender essa frase. Se for um texto longo também, a gente pode segmentar esse texto em blocos de ideias. E aí eu vou colocando, né, ao lado de cada bloco, vou anotando quais são as palavras mais importantes, mais abrangentes, que abarcam o maior número de sentidos daquele texto, né? E aí depois eu posso ir resumindo as ideias centrais de cada fragmento, que pode ser um parágrafo, ou eu posso dividir em linhas, de acordo com o tamanho. Depois que a gente faz, então, dissecou esse texto, né? Redigir o texto procurando não apenas condensar os segmentos, ou seja, fazer com que esses pedaços de texto que eu separei fiquem menores, mas que eles também estejam unidos com algum sentido, né? Por isso que a gente vai usar depois conectores para ligar esses textos. Vocês devem ter já estudado isso antes. Então, não só se preocupar a condensar os segmentos, mas encadeá-los na progressão em que se sucedem no texto e estabelecer a relação entre eles. Por isso que a gente vai usar o por isso, entretanto, porém, então, após, né? Esse tipo de conectores. Inserir a voz do autor do texto, já que você está reproduzindo a voz do autor do texto original. Então, cuidar para quando a gente estiver resumindo uma obra, como a gente não pode dar nossa opinião, nunca vai ser a nossa opinião. É sempre segundo o autor, de acordo com os autores, conforme o texto. Não deixar o teu texto parecer que é a tua opinião, que tu que está dizendo aquilo que é a tua voz, mas que é a voz do autor ou dos autores do texto. Aqui mais um exemplo de resumo. Pode ser conectores ou conectivos. O Pedro botou TikTok uma porcaria. Mas é coisa bem da idade de vocês, eu acho. Já não é mais, ou se vocês já passaram da idade. Vocês já estão um pouco mais velhos, né? Bom, professora, como é que eu faço isso, então? Como é que eu faço para transformar um texto num resumo de forma condensada? Existem 3 técnicas básicas para a gente fazer resumo. Então, talvez vocês já façam alguma dessas coisas, sem saber exatamente o nome, né? Ou vocês sabem, talvez, eu estou só repetindo, mas eu vou falar igual. Que é o apagamento, a generalização e a construção. Depois a gente vai fazer um exercício juntos para ver se vocês compreenderam. Apagamento. Como o nome já diz, o apagamento consiste em apagar, cortar as partes que são desnecessárias. Geralmente essas partes são os adjetivos e os advérbios, ou frases equivalentes a eles. Vamos ver um exemplo. Então, aqui tem uma frase, eu quero que vocês me digam como vocês fariam para resumir ainda mais esse período, né? Que tem duas orações. O velho jardineiro trabalhava muito bem. Ele arrumava muitos jardins diariamente. O que a gente pode tirar desse período que ele é desnecessário? Como a pessoa escreve a ponto de dar a entender que está dando uma opinião no texto. Se ela coloca, por exemplo, adjetivos, Pedro, se ela põe adjetivos que não estavam no texto, ela já está dando a opinião dela, por exemplo. A Juliana, diariamente, a pessoa está falando o velho também. Então, tiraria o velho, ficaria o jardineiro, trabalhava muito bem, ele arrumava muitos jardins, e a gente tira diariamente. Vocês acham que se eu estou dizendo já que ele é jardineiro, eu preciso dizer que ele arrumava jardins? Como é que eu posso fazer, então, Juliana? Eu podia tentar juntar as 2 sentenças, algo como o jardineiro trabalhava muito e muito bem. Preciso botar 2 vezes o muito? Não necessariamente, é só uma ideia. Tá, vamos ver aqui a sugestão que eu dei quando eu fiz. O jardineiro trabalhava bem. Então, cortamos o adjetivo velho, que vocês já tinham sugerido, e o advérbio muito, que vocês também tinham sugerido na primeira frase, e eliminamos a segunda. Se o jardineiro trabalhava bem, é porque arrumava jardins. A segunda informação é redundante. Não quer dizer que no texto não possa ter uma informação redundante. Às vezes ele é importante para a compreensão. Mas no resumo,
Não, no resumo a gente tira a redundância. Outro olha só o Pedro aqui, ó. Generalização. A generalização é uma estratégia que consiste em reduzir os elementos da frase através do critério semântico, ou seja, do significado. Quando eu generalizo, na vida, né, a gente fala, não generalize. Alguém fala, ai, todos os homens são iguais. Aí a pessoa fala, não generalize, nem todos os homens são iguais. Aqui a gente vai fazer o contrário no exercício, a gente vai generalizar. A gente vai botar tudo que é parecido no mesmo grupo, no mesmo saco. A generalização é uma estratégia que consiste em reduzir os elementos da frase, já falei, né? Através do critério semântico, através do sentido. Eu junto tudo que tem um sentido parecido. Exemplo, Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração no almoço. Os veganos choram agora. Como é que a gente faz para reduzir esse período? Eu quero transformar ele no menor frase possível. Pedro comeu carne. Pedro comeu carne, né? Se é gaúcho, poderia deduzir que comeu churrasco, mas a gente não sabe como foi preparada a carne. Eu não me lembro nem esse exemplo da carne ou churrasco, eu vou olhar. Pedro comeu carne no almoço. E o Pedro é uma pessoa privilegiada, porque a carne tá muito cara, né? Tá, o coraçãozinho, gente, tá caríssimo a bandejinha de coração. Picanha o Pedro comeu, meu Deus. Vamos ver. O Pedro comeu carne no almoço, né? Não sei se o que tá olhando, acho que não. Você tem bastante capacidade de fazer sem olhar. E a terceira técnica, então, é a construção. A técnica da construção consiste em substituir uma sequência de fatos ou proposições por uma única, que possa ser presumida a partir delas, também baseando-se no significado. Então, a diferença não é simplesmente que eu junto tudo que é parecido e coloco no mesmo grupo, como eu fazia na generalização. Eu vou um pouco mais além, eu construo um sentido, aquilo que pode estar presumido, que pode estar escondido. Eu faço uma interpretação além, entendeu? Como é que a gente poderia, então, por exemplo, fazer o resumo dessa aqui? Maria comprou farinha, ovos e leite. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. Pela lógica, geralmente, quando uma pessoa faz isso, né? Tem gente que fala, ah, mas e se ela fez não sei o quê? Bom, geralmente, o que ela fez? Um bolo. Um bolo, né? Presume-se que ela fez um bolo. Muito bem. Então, o que pode ser apagado para resumir? Conteúdos facilmente inferíveis, que facilmente a gente compreendeu, que não precisa explicar demais. E às vezes, a partir do nosso conhecimento de mundo, isso já é possível, tá? Então, no resumo, eu posso tirar. Por exemplo, João e Júnior foram a Grenal. João estava de vermelho porque era colorado e Júnior, que era gremista, vestia azul. Se eu sou do Rio Grande do Sul e eu já sei que é um Grenal, eu sei que cor que é a do Inter e eu sei que cor é a do Grêmio, eu nem preciso dizer qual era o time deles, se eu digo qual era a cor da roupa que eles estavam, porque isso faz parte do meu conhecimento de mundo. Claro, se eu vou fazer um texto para alguém que é de outro lugar, o meu leitor não conhece, tem que explicar. Mas no resumo a gente tenta tirar todas as explicações, tá? Então eu só diria, João e Júnior foram ao Grenal. Eu posso dizer João era colorado e Júnior era gremista. Eu posso só dizer a cor da roupa deles sem precisar explicar. Sequências de expressões que indicam sinônimo ou explicação. Ou seja, isto é, então eu tenho um texto que tem essa explicaçãozinha, porque era colorado e que era gremista, eu posso tirar. Ou, deixa eu ver. Vanessa fez um doutorado em linguística aplicada, ou seja, ela era uma doutora. Tudo que vem do lado do ou seja, depois do ou seja, tudo que vem depois do isto é, eu posso já ir riscando do meu texto na hora de fazer o resumo. Tudo que vem de exemplos também eu posso tirar. Tudo que vem, então, por exemplo, como no caso de, como no exemplo, posso tirar para fazer o meu resumo. Não preciso colocar exemplos. Justificativas de uma afirmação. Sei lá, vou pegar um tema polêmico.
Vanessa era contra o aborto porque ela acreditava que todas as vidas importam. Tudo que vem de porquê, tudo que vai ser uma explicação, uma justificativa da minha afirmação não precisa. Então, se eu coloco Vanessa era contra o aborto. Tudo que vem depois não precisa. Então, todas as explicaçõezinhas, justificativas, eu posso tirar para fazer o meu resumo. Argumentos contra a posição do autor. Então, por exemplo, a gente é muito acostumado a, num artigo de opinião, a gente tem os argumentos a favor, os argumentos contra. No resumo, eu tiro tudo isso. Eu só coloco qual é a opinião do autor, por exemplo. Embora muitas pessoas sejam a favor da contratação de terceirizados, acredito que esse tipo de relação de trabalho não privilegia o cidadão que é contratado. Então, a gente tiraria toda essa primeira parte, que é a opinião contra a opinião do autor. Né? O autor está dizendo, acredito que esse tipo de relação de trabalho não privilegia o cidadão que é contratado. Eu tiro tudo que é contra. Claro, vou arrumar para que seja compreensível. Então, vou botar, acredito, ou o autor acredita que a contratação de terceirizados não privilegia o cidadão que é contratado. Então, eu reformularia, tiraria, não importa quem é contra, vou só botar qual é a opinião do autor. E aqui diz bom trabalho, que amor. Até aqui, tudo tranquilo? Vocês já faziam isso? João Júnior foram Grinal. Só que a gente parte precisa... das coisas da língua portuguesa a gente faz meio que inconscientemente, né, Sônia? Porque vocês já produzem texto, já fazem isso bastante, mas quando a gente também sabe a técnica para utilizar, a gente começa também a pensar um pouco, né, qual a melhor maneira de fazer isso.